Itachi versus Tobirama do Geek. Ervinha Geek, adoro o vídeo do Geek. Fazem bem, tá ligado? Eu gosto de ver a análise dele é sempre precisa. Ele gosta de Genjutsu. Eu sei que ele gosta de Genjutsu. Se tem o Itachi aqui, tá ligado? Que vai ter Genjutsu. Óbvio que vai ter. Tem o Tira, tem Geek. Ervinha Geek. Né, bom, pessoal, eu adoro. Não vem com o papinho, ai, eu não sei o que. Velho, cara, os vídeos que eu mais gosto de ver é do Geek hoje em dia, porra. Porque eu aprendo muito e eu agradeço aos canais que eu faço react, porque eu aprendo de novo. Cara, eu esqueci muita coisa, passou muito tempo. E é bom reassistir porque deixa a tua memória, sabe? Ainda mais os caras que são bons, porque o Geek é um dos melhores que faz análise aqui. Mas é óbvio, a análise ninguém tá certo. Eu não falo que o Geek tá certo aqui não, e nem outros caras também. Porque análise é interpretação. Interpretação, cada um tem a sua, e às vezes um pouquinho que tu muda do jeito que o personagem vai chegar na batalha, o primeiro poder, o segundo poder, como ele vai se defender, tudo isso muda o final da luta. É muito louco isso. Então, cara, mas o Geek ele tem uns pontos muito legais, adoro ver os vídeos dele. Inclusive, o link do Geek tá na descrição sempre. Itachi conseguiria vencer o Tobirama? Será que o Uchiha conseguiria vencer o segundo Hokage? O Tobirama tem a fama de detestar Uchihas e que seu passatempo favorito é plantar Uchiha em cemitério. Mas será que com Itachi também seria assim? Ou será que o prodígio dos Uchihas tem alguma chance contra o segundão? É isso que você descobre no vídeo de hoje. Versões utilizadas. As versões. No vídeo de hoje nós iremos considerar ambos os personagens estando vivos, porém como o Tobirama não tem quase nenhuma aparição vivo, iremos considerar como base seus feitos no Edo Tensei, porém sem o chakra e a regeneração ilimitada. Vocês entenderam o que o Ervinha falou aqui pra nós? Falou o seguinte: a gente vai pegar os dois vivos, só que tem um porém. Como não temos muitos feitos mostrados do Tobirama vivo, vamos pegar os feitos dele em Edo Tensei, lá na Quarta Guerra, porém sem as características do Edo Tensei, que é o chakra infinito, que é reviver o tempo todo, tá ligado? Então ele não vai ter chakra infinito, durabilidade infinita, não vai reviver. Porém, os feitos que ele usou lá, ele vai usar pra batalha. E isso funciona, porque o que ele usou na batalha era o que ele sabia fazer em vida, né? Ponto final. Então, entenderam, né? Parou. Já o Itachi será ele no início da Katsuki, quando ele ainda não era afetado pela tal. Ele adora esse cara. Mano, vou pegar a faca. Cadê? Ô, Ervinha, passar na tua cabeça aqui. O Erva sempre vem com o mesmo Itachi, mano. É o Itachi lá no início da Katsuki, que não tinha doença. Pra deixar. É claro, ele tem que fazer isso. Porque senão, se tu botar o Itachi com doença, aí daí tá lascado. A gente tem que pegar o melhor, né? Ele faz certo, né? Mas eu sempre vou folgar em ti, não adianta. Tu pode estar certo. Eu vou folgar em ti, porra. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem comigo. Então você já sabe. É o Itachi da casa. O Itachi da casa. Tá sempre. É o prato feito da casa. Itachi, vivo. Lembrando. E antes de ficar com a doença. Seu safado, vem. Doença misteriosa. E como de costume, vamos relembrar os principais poderes de cada um, começando pelo segundo Hokage. E bem, o Tobirama foi um dos maiores criadores de jutsus da história, sendo que ele é autor de um dos jutsus da assinatura do Naruto, o Jutsu Clone das Sombras. Reza a lenda que o Tobirama criou tal habilidade para poder confundir os Uchihas e evitar assim seus genjutsus. Isso porque o Jutsu Clone das Sombras divide o chakra em quantidades iguais, então nem mesmo o Sharingan é capaz de diferenciar os clones do original. E pra você que vai falar da cena do clássico, onde o Sasuke dá a entender que sabia diferenciar o Naruto dos clones, a cena é filler, não existe no mangá, ou seja, não conta. Além disso, o Tobirama também criou o Hiraishin, uma técnica que permite se teletransportar instantaneamente, que quando usada da forma correta, pode sim levar o Uchiha pra vala, como mostrado com Izuna. E o Tobirama também foi o criador do Edo Tensei. Infelizmente não sabemos quem eram os invocados do Tobirama, mas segundo suas próprias palavras, a técnica era usada com seu jutsu auxiliar, de criar explosões consecutivas até que o inimigo seja derrotado. Em outras palavras, o Edo Tensei do Tobirama era focado em usar ataques kamikazes e não em aproveitar o poder dos invocados como na Quarta Grande Guerra Ninja. Ou seja, ele invocava qualquer aleatório, qualquer um, estava morto e ele invocava. Qual era o preceito? Qual era a meta? Quem ele queria invocar? Morreu, é nóis. Entendeu? Joga no Vasco, se ele perguntar o seguinte, tá, pega papel. Ele joga no Vasco? Joga. Então já pode ir. Tá contratado para participar da festa. Além disso tudo, o Tobirama se mostrou muito habilidoso no uso de Suiton, conseguindo criar água muito habilidoso, é o caralho, o cara era o habilidoso, né? O pica. Inclusive a galera fala que quem é mais, né? Se é o Kisame ou se é ele. a partir do próprio chakra em um ambiente sem água natural.
já o ambiente sem água natural. Ele cria chakra, ele cria água própria dele, ou seja, ele mija na galera, né? Ele cria água, sai dele a água. Coisas que só ninja de alto nível no controle do chakra relacionado à água conseguem fazer. Eu perigo se eu tivesse com a faca na mão. É o seguinte, então, como ele é muito foda, só ninjas muito foda conseguem jogar água do nada. Os outros que é mais fraquinho precisam ter água na volta deles, daí eles controlam a água existente. Os bolados, eles criam a água. O ponto aqui que eu quero dizer é que eu esqueci o que eu queria dizer. Eu esqueci, então foda-se, segue o Um baile. feito considerado de certa forma raro dentro do mundo ninja. Além disso tudo, Tobirama era muito inteligente e analista em combate, além de ter reserva de chakras gigantescas. Já o Itachi não é conhecido por sua grande quantidade de chakra, embora tenha um controle e refinamento invejável. Itachi não foi um criador. O que é muito importante. A obra de Naruto sempre falou isso. Quem controla de chakra, ele pode ter pouco chakra. Ele, digamos assim, um cara que tem muito controle de chakra, com 1 de chakra, 1 ponto de chakra, ele faz 10 jutsus. O cara que tem pouco controle de chakra, com 10 de chakra, ele faz um jutsu. Que o Kakashi era um desses. Tinha pouco chakra, mas conseguia fazer uma grande variedade de jutsus, usar algumas vezes os mesmos jutsus, porque ele tinha controle, ou seja, ele conseguia usar o jutsu sem gastar tanto chakra, usava o que precisava no ponto. Agora o cara que não sabe controlar muito bem o chakra, só mete o jutsu aqui, mano. E sai bola de fogo e todo chakra numa bola de fogo, entendeu? De jutsus tão genial como Tobirama, porém também tem jutsus de sua própria autoria, como a substituição usando corvos, além de clones também usando corvos. Segundo o Itachi, o objetivo dessas técnicas é confundir seus inimigos e criar uma abertura para o próximo ataque. Itachi é um excelente usuário de Katon, assim como os demais membros do clã Uchiha, além de também dominar a liberação de água. Itachi também conta com vários jutsus de Shuriken, e que até consegue combinar com seu elemento fogo. Porém o Itachi é realmente famoso por seus genjutsus, e que até são capazes de acabar com a luta antes mesmo dela começar, como já mostrado contra o Deidara e até mesmo contra um Sannin lendário como Orochimaru, que tem a nota máxima em genjutsu no databook. Até mesmo especialistas em genjutsus como a Kurenai se tornam amadoras perante a maestria do Uchiha com as ilusões. Itachi mostra sua verdadeira força com a liberação do Mangekyou Sharingan, tendo o segundo genjutsu mais forte dos Uchihas, o seu Tsukuyomi, e consegue criar uma ilusão capaz de distorcer o tempo e o espaço, e acabar com o inimigo em menos de um segundo. Além da liberação de fogo de mais alto nível, o Amaterasu, um fogo capaz de queimar praticamente qualquer coisa e que não se apaga por uma semana. E para finalizar, o Itachi conta com o Susanoo, que foi abençoado com uma espada que sela tudo que perfura e com um escudo que reflete praticamente qualquer ataque. E beleza, habilidades principais relembradas, agora vejamos quem venceria esse combate. E antes de saber o resultado, já comenta quem você acha que vai vencer e acompanha até o final para ver se você acertou o resultado. E bem, logo de cara, a primeira coisa que a gente sabe de certeza que não daria certo são os jutsus de fogo do Itachi. Por melhor usuário de Katon que o Itachi seja, ele ainda assim não mostrou nenhum jutsu de fogo que seja capaz de ter vantagem sobre o elemento água. E com o jutsu de água, o Tobirama consegue parar qualquer ataque de fogo que o Itachi use. Então o Katon do Itachi a gente já descarta. Por outro lado, os jutsus de água do Tobirama mostraram grande eficiência na defesa, porém no quesito ataque, Porém, o Itachi tem uma coisinha, uma surpresinha. Fala, conta pra nós. O Tobirama não mostrou nada que fosse tão letal com esse elemento. O Tobirama até consegue criar jutsus ofensivos como a onda cortante, mas com o Sharingan o Itachi consegue facilmente antecipar tais ataques e desviar sem grandes dificuldades. E pra quem está comentando aí sobre o dragão de água, já apaga o comentário. Embora essa técnica apareça no anime, infelizmente no mangá o Tobirama nunca a usou. É apenas uma cena filler do anime. Outra coisa que provavelmente não daria certo são ataques comuns de Shuriken. Pô, tu não falou que o Itachi tem um bagulho com água, mano. O elemento do Itachi ele tem afinidade com água também, se eu não me engano. Mas, por mais rápido que o Itachi Essa era a surpresa que eu queria que ele falasse, mas ele não falou. Seja, o Tobirama ainda assim é muito experiente em lidar com esse tipo de ataque, pois ele foi criado lutando contra o Uchihas, e ataques com ferramentas ninjas como shurikens são parte da assinatura do clã Uchiha. Então é completamente plausível que o Tobirama consiga lidar com esse tipo de ataque, criando uma barreira de água e impedindo o ataque. Já quando falamos do Hiraishin do Tobirama, seria bem difícil do Itachi cair em tal ataque. O Itachi pode bloquear qualquer kunai marcada que venha em sua direção usando suas próprias kunais, e isso nem seria por causa do Hiraishin em si, e sim porque o Itachi geralmente já bloqueia qualquer ataque que vem em sua direção com suas próprias kunais, seja usando kunais comuns ou até kunais com papel bomba. Isso faz parte do estilo de combate do personagem. Já uma marcação direta seria ainda mais improvável. O Itachi é muito bom com shuriken, kunai, mamãe.
Ele joga tudo. Pois, sabendo do Hiraishin, o Itachi pode evitar a proximidade com o Tobirama e sempre buscar o afastamento, pois o estilo de luta do Itachi não foca em Taijutsu, e sim em Genjutsu. E falando em Genjutsu, o Tobirama conseguiria resistir aos Genjutsu do Itachi? E bem, sendo sincero, a resposta curta e grossa é não. O Tobirama não tem nenhum feito concreto que prove que ele resista a Genjutsu do Itachi. E sim, o Tobirama cresceu enfrentando Uchihas, porém, nenhum Uchiha daquela época era tão bom em Genjutsu como o Itachi. E isso inclui até mesmo Madara. E não, eu não estou falando que o Itachi vence o Madara. E pra quem acha isso, assista esse vídeo aqui. Mas ainda é um fato que no quesito Genjutsu, o Itachi é sim superior ao Madara e a qualquer Uchiha que o Tobirama já conheceu. Porém, o Tobirama não é bobo, e embora não tenha sido mostrado, ainda faz sentido que o Tobirama use clones para enfrentar um Uchiha. Caso contrário, ele se tornaria uma presa fácil. Porém, com o uso de clones, ele pode evitar ser atingido por um Genjutsu. Já o Tobirama pode até usar seus Edo Tenseis e os comandar para usar um ataque kamikaze no Itachi, mas ainda assim isso não daria certo. E isso porque o Itachi pode apelar para o Susanoo. Dentro desse avatar, nenhum ataque explosivo iria atingir o Itachi, e ao menor vacilo desses Edo Tenseis, que tinham um nível extremamente baixo, o Itachi poderia o selar com a espada de... Sim, poderia selar, papai, pra ele. Poderia fazer essa merda. E pra quem pode pensar o seguinte, não, mas o cara vai atacar com, porra, o Edo Tensei, mas o Itachi vai ser tão rápido pra ativar e se defender dos caras, das explosões. Com o Susanoo, sim, porque ele foi tão rápido por se defender do Kirin, que é um raio. Aí a galera distribui a velocidade da luz, que o Itachi conseguiria ativar o Susanoo dele na velocidade da luz. Não, eu não aceito isso. Tu pode aceitar, tudo bem, mas eu não gosto de usar isso como fator. Eu gosto de usar como fator o seguinte: ele é muito rápido. Ele consegue, sim. Antes de uma explosão, ele consegue ativar o Susanoo e se defender. Totsuka. Vale lembrar que o Edo Tensei do Tobirama era bem mais fraco do que o que vimos na Quarta Guerra, então o invocado consequentemente era muito mais fraco que seu poder original. Então selar esse tipo de Edo Tensei não seria complicado, principalmente porque o Tobirama também não sabia da existência da espada Totsuka. Já por outro lado, selar o próprio Tobirama seria tarefa extremamente complicada, e eu diria até impossível, isso porque o Tobirama foi dito como o ninja mais rápido de sua época, embora provavelmente seja devido ao Hiraishin, mas seja por um motivo ou pelo outro, ainda é um fato que selar o Tobirama não seria tarefa simples, e o Susanoo de forma geral não faria sentido no quesito de ataque diretamente ao Tobirama, apenas em momentos específicos para a defesa do Itachi. Mas afinal, como seria o final desse combate e quem seria o vencedor? E bem, do lado do Tobirama já consideramos basicamente tudo que ele poderia usar. Não consideramos tudo não. Sabe o que faltou? Faltou o senhor dar like, se inscreve no canal, apoiar aqui. O link do Geek tá na descrição. E os meus links também estão todos ali. Inclusive, tem um link do mangá físico de Naruto. O livrinho, papai. Mano, você sabe que eu sou apaixonado por esse mangá. Sou, sim, o tarado pro mangá. E é porque é bom, né? Então eu recomendo sempre. Comprando por ali vai estar apoiando o canal. E também vai estar se apoiando porque é o mangá de Naruto, o volume 1. Tá ligado? Na tua coleçãozinha, ó. A mãozinha. E de forma geral, o Itachi consegue lidar ou cauterar todos os ataques do segundo Hokage. Restaria apenas ao Hokage segurar a luta e vencer por resistência, visto que o Tobirama tem uma vantagem de chakra gigantesca sobre o Itachi. Já o Itachi ainda tem recursos que poderiam ser usados, e o primeiro recurso é o Amaterasu. Embora essa passagem do mangá deixe subentendido que o Tobirama tenha conhecimento do Amaterasu, ainda é um fato que o Tobirama não tem conhecimento que o Itachi tem esse poder, e sendo usado no momento certo, o Itachi pode sim acertar o Amaterasu no Tobirama e acabar com a luta aí. O próprio Raikage, que desviou da Amaterasu, só conseguiu tal proeza porque já havia pesquisado as habilidades do Sasuke e sabia da existência do Amaterasu. E logo quando viu Sasuke ativar o Mangekyou Sharingan, o Raikage se preparou e usou seu pico máximo de velocidade, e ainda assim só conseguiu escapar por centímetros de distância. Porém, sem ter tais informações, até mesmo Raikage também teria sido surpreendido pelo Amaterasu e derrotado por ele. Com o Tobirama aconteceria de forma parecida. Sem saber da habilidade especial do Mangekyou do Itachi, é completamente plausível que o Itachi finalize a luta dessa forma, usando o Amaterasu. Porém, o mais provável é que a luta nem chegasse a tanto, e que na verdade ela acabasse antes mesmo de começar. Uma das características mais marcantes do Itachi é que ele começa suas lutas usando o Genjutsu. No clássico, o primeiro movimento do Itachi contra Kurenai foi reverter e usar o Genjutsu contra ela. Quando o Kakashi chega, a mesma coisa.
coisa. O Itachi não perdeu tempo e já usou o Tsukuyomi no Kakashi. Contra o Deidara, a mesma coisa. A primeira coisa que o Itachi fez foi usar um Genjutsu e nem sequer teve luta, onde o Deidara praticamente se explodiu se o Itachi não tivesse cessado o Genjutsu. E a mesma coisa contra o Orochimaru. Quando o Orochimaru percebeu, ele já estava sob o controle do Genjutsu do Itachi. E contra o Sasuke, a mesmíssima coisa se repetiu. O Itachi também já iniciou a luta usando Genjutsu. Então é um fato que o Itachi sempre começa suas batalhas usando Genjutsu. E até onde foi mostrado, Tobirama nunca evitou de fato olhar nos olhos de Uchiha. Olha ele de novo, Ving, se olhar no olho. Olha a faca aqui. Mesmo sendo criado lutando contra eles. Para o Tobirama, o Itachi seria apenas um moleque ousado, assim como o Sasuke, e onde o Tobirama tentou o intimidar e também olhava nos olhos do Sasuke. Isso claramente aconteceu no mangá. Então, analisando o estilo de luta e tudo que cada um mostrou dentro do canônico, faz total sentido que o Tobirama olhe nos olhos do Itachi no começo da luta, e essa seria a sua perdição. E se não for pelo Genjutsu, seria pelo Amaterasu. Então, o vitorioso de hoje seria sim Itachi Uchiha. Muito bom vídeo, qual a tua opinião? Deixa nos comentários, beijinho, até o próximo vídeo, fui.